O vídeo de hoje tem um tópico que eu amo. Vamos falar de livros sobre jornadas? Oi, gente, eu sou a Bárbara e como comentei, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre livros em que os protagonistas passam por uma jornada que vai acabar modificando a vida deles. Não precisa necessariamente ser uma jornada longa ou uma viagem para muito distante, enfim. O que eles passam é por um momento de autodescoberta, onde eles vão se compreender o lugar deles no mundo, as escolhas, as expectativas, enfim. Quem são eles de verdade? Eu particularmente gosto muito desses livros de autodescoberta, sabe? Desses livros onde os protagonistas estão nessa fase de se reencontrar, e eu tenho algumas dicas bem legais pra vocês hoje, então se vocês curtem também esse tipo de livro, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico sempre em primeira mão, mas chega de enrolação. E bora lá para as indicações. Bom, vou começar com Stephen King. Sim, vocês não estão loucas. Estou falando de Duna aqui. Esse livro foi muito interessante. Apesar dele ter todo o ar fantasioso que é de costume do Stephen King apresentar em suas histórias, né? Normalmente são ficção que trazem fantasia ou ficção científica, algumas vezes horror ou terror. E nesse aqui a gente vai ter essa áurea, mas a trama ela vai gerar mais especificamente em torno do protagonista que tá indo vivenciar uma nova jornada. Ele é um homem que sofreu um acidente. Depois desse acidente, ele começou a ter alguns acessos de fúria, e isso fez com que ele acabasse se divorciando da esposa. E ali, sem ter muito bem o que fazer da vida, sem saber muito bem para onde seguir, ele decide alugar uma casa numa ilha, que é a ilha Duma-Ki, muito longe, para passar um ano naquela casa ali, tentando se reencontrar, sabe? Tentando descobrir quem é ele após esse acidente. Porque o acidente deixou sequelas nele, então a empresa que ele conduzia, ele já não consegue mais conduzir, o trabalho que ele fazia, ele já não consegue mais fazer, e ali ele vai acabar reencontrando um eu dele do passado, descobrir os gostos que ele tinha antigamente, colocar esses gostos em prática, e isso vai levá-lo para uma série de desafios e de situações que são propiciadas por essa ilha, mas que vai fazer também com que ele conheça um pouco mais a ele mesmo, que ele descubra um pouco mais sobre o que ele gosta, sobre suas paixões, sobre seus relacionamentos, sobre o que ele pode tirar daquele acidente que ele sofreu, se é que ele pode tirar alguma coisa, mas faz com que ele tenha esse momento de autoconhecimento que pra mim foi muito interessante da gente acompanhar ao longo da narrativa, sabe? Apesar de ser um livro que foca nessa parte mais fantástica, que foca no sobrenatural, também é um livro que traz bastante desse personagem, dessas questões dele, de quem ele é, e a gente vai conhecendo ao longo da jornada. É uma narrativa bem fluida, eu acho que dos livros do Stephen King, esse foi um dos que eu li mais rapidamente, porque a gente devora na ansiedade pra descobrir mais sobre o protagonista, mas também sobre todo esse ar sobrenatural que permeia a ilha, e assim, é um livro que eu indico bastante, eu acho que vocês podem gostar dessa narrativa, assim como eu gostei. Minha próxima indicação é Vem Comigo, da Karma Brown, e esse livro, gente, ele me destruiu para me colar de novo, mas ele é apenas maravilhoso. A trama vai girar em torno da história de uma mulher. Ela tem a vida feliz, perfeita, incrível, sabe? Ela tem ali o bebezinho dela, tem o marido dela, eles todos são muito felizes, ó, que família de comercial de margarina. Até que acontece um acidente de carro e ela perde esse bebê. E aí ela fica completamente indignada sobre como é que essas coisas aconteceram, por que isso aconteceu com ela, sabe? Tipo, ela fica muito triste e ela culpa muito o marido dela, que era quem estava dirigindo naquela noite. E assim, ela fica numa situação psicologicamente tão abalada que as pessoas ao redor não sabem o que fazer com ela. Até que o marido relembra que existe um pote, né, das viagens fantásticas, que eram viagens que eles queriam fazer, e aí eles escreveram nesse pote ali vários nomes, colocaram ali dentro, e aí eles tiram um pote para fazer uma viagem, e eles decidem fazer isso numa tentativa de sair da rotina, né? E essa viagem, obviamente, vai trazer toda uma ideia de autoconhecimento da nossa protagonista, vai ser toda uma jornada para ela lidar com a dor da perda, com o luto e com quem ela é após esse acidente, quem ela é depois de todas essas coisas que aconteceram. Foi uma narrativa muito pesada, mas ao mesmo tempo muito bonita. Eu acho que a forma como a Karma, ela conseguiu colocar a gente dentro da história da personagem, fazer a gente sentir as dores dela, compreender
ela foi muito bem feito e eu gostei demais, então eu indico muito essa leitura pra vocês. Um outro que também eu gostei bastante, eu achei uma narrativa muito interessante, foi A Primeira Vez para Sempre, da Sarah Morgan. Essa é a edição de Portugal. No Brasil ela ainda não tá disponível, mas tem o livro em inglês, vou deixar aqui embaixo. Mas nessa trama aqui a gente tem uma protagonista que ela tem uma irmã, só que elas não tinham muito contato, sabe? E essa irmã dela é uma mulher famosíssima, uma estrela do cinema, que acabou de morrer num acidente e deixou a guarda da única filha pra essa irmã, que nunca nem tinha visto a menina. Tudo bom? Vem sempre aqui? E aí, a irmã entra em um desespero, ao mesmo tempo que ela sabe que ela vai ter que cuidar dessa criança. Ela nunca quis ter a responsabilidade de cuidar de uma criança, mas ela também não vai abandonar a sobrinha, né? E como a sobrinha é filha dessa mulher muito famosa, tem toda uma legião de repórteres e paparazzis atrás dessa garota. Então, ela acaba indo pra uma casa de uma das melhores amigas dela. Ela tem ali uma dupla de amigas, né? Um trio de amigas, na verdade. E essa casa, ela serve de refúgio para essas amigas nos momentos que elas precisam. Então, ela acaba indo para essa casa com a sobrinha, né? Pra tentar fazer com que a sobrinha fuja de todo esse circo que a imprensa está montando em cima da morte da mãe. E aí lá ela vai acabar tendo que lidar com seus demônios, tendo que lidar com seus medos, tendo que lidar com essa sobrinha que ela não conhece, com pela primeira vez a perspectiva de se ligar a uma pessoa de forma tão, né, forte como é a partir do momento que você está criando uma criança. E enfim, ela vai ter que lidar também com as questões daquela ilha, é um lugarzinho pequeno, todo mundo se conhece, tem um mocinho ali que tá querendo desbravar coisas e a gente vai descobrir o quê. Mas é muito mais sobre essa jornada dela de deixar os medos que ela tem de se ligar a pessoas pra trás e deixar outros medos também que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa que ela tem. E assim, foi uma jornada muito bonita, muito interessante e eu gostei demais e indico muito pra vocês. Um outro livro que fala sobre jornada e que eu também achei muito interessante foi o A Única Memória de Flora Banks. E gente, esse livro é um surto. A gente tem uma protagonista que ela é uma adolescente e ela não tem memória. Tipo, ela tem perda de memória, ela só consegue manter a memória por alguns minutos e logo ela perde e ela precisa meio que se conhecer, entender o ambiente que ela tá, o que tá acontecendo ali. E aí um dia ela acaba beijando um garoto e essa memória não se apaga. Então essa memória fica fixa nela ali e ela lembra disso pra sempre. E aí, os pais dela estão indo numa viagem e ela vai ficar sozinha em casa com a melhor amiga dela, só que ela tretou com a melhor amiga dela e os pais dela não sabem. Então, os pais dela deixam ela em casa sem saber que ela não vai ter ninguém perto. E essa pessoa que ela beijou acabou de viajar. E aí, ela decide o quê? Viajar atrás dessa pessoa, tentar ali se agarrar a essa única memória que a resta, porque ela acredita que se essa memória ficou fixa na mente dela, é porque essa pessoa é a pessoa com quem ela tem uma ligação mais forte. E a gente vai ver toda essa jornada da Flora, de sair de onde ela tá e cruzar assim um hemisfério e enfim, várias coisas vão acontecer enquanto ela vai tentando se virar sozinha. E a gente vai vendo muito sobre a superproteção dos pais, sobre o que é que ela realmente tem, sobre, enfim, um pouco da autossuficiência dela, né? E de como isso foi tirado dela em alguns momentos. Então, a forma como a autora cria essa narrativa ao apresentar uma personagem que é jovem, mas que tem esse problema de perda de memória e que tá pela primeira vez investindo em uma vontade dela, em um sonho dela, em uma crença dela, foi muito interessante de acompanhar e eu acho assim que foi uma narrativa muito gostosa e que vocês podem curtir bastante e ler também. Depois eu preciso falar de As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares. Gente, esse livro foi tudo na minha carreira. E a gente tem uma protagonista que tá ali nos 23, 24 anos e que ela sonha em ser escritora. As coisas não estão dando certo, ela acaba seguindo os conselhos de um coach que a leva pra meio que um seminário no meio da floresta, e aí lá ela vai reencontrar uma pessoa com quem ela estudou, que ela sempre foi apaixonada, e aí ela vai descobrir um pouco sobre si mesma também. O interessante desse livro aqui é que é uma jornada curta, é um livro que se passa tipo em
uma semana e pouquinho, mas que a gente vê muito sobre essa pressão social em cima das pessoas com 20 e poucos anos, que tem que escolher sua carreira, que tem que escolher tudo, que tem que não sei o que tem que não sei o que. Mas também fala sobre a pressão que a gente coloca em cima da gente mesmo, sabe? Das expectativas que a gente coloca em cima da gente, de como a gente observa as coisas ao redor de maneira negativa. Então a gente tem toda essa fase da personagem entendendo que ela não é um fracasso porque aos 23 anos ela ainda não tá no emprego dos sonhos dela, ou porque ela ainda não assinou contrato com uma grande editora pra publicar o seu livro, ou porque, sabe, a irmã dela já comprou um apartamento, sabe? Então a gente vê toda essa jornada dela compreendendo que a vida não vai estar perfeita. Claro que para algumas pessoas pode ser que esteja, mas nem tá perfeita, tá, gente? Informa a todos. Mas pode ser que para algumas pessoas essas conquistas tenham vindo antes, mas que cada pessoa tem seu tempo. Então é um livro que vai falar justamente sobre isso, e eu gostei demais da forma como foi abordado, como foi narrado, e dessa jornada de autoconhecimento da protagonista, dela entender isso. E eu acho que bate muito no jovem, nos 20 e poucos anos, às vezes até em mais, né? E nessa ideia de que a gente já quer que tudo esteja certo em determinada fase da vida, mas a gente ainda tem um monte de vida pra viver, e se tudo tá certo em determinada fase, o que a gente vai viver depois? Então, eu gostei demais e eu indico muito pra vocês. Um outro livro sobre jornada que eu gosto bastante é o A Promessa da Rosa, do Babi Assed. Nessa trama aqui, a gente tem uma protagonista que ela vem de uma família muito rica. A gente tá falando de Inglaterra do século ali 18, 19, então ela tem todo um status social que vai se perdendo ao longo da vida dela. E ela precisa se reerguer, ela precisa se compreender. E é muito interessante perceber como os valores dela, mesmo quando a gente tá no começo da história e ela é totalmente privilegiada, se mantém até quando chega ao final da trama, sabe? Sobre como ela garante a fé em si mesma, sobre como ela se sustenta diante de adversidades muito profundas. É um romance que a gente fica meio odiando personagens, mas que a gente compreende personagens também, que a gente consegue sentir muito junto com a história. E a narrativa da Babi é muito gostosa, e eu acho que ela conseguiu construir toda essa jornada da protagonista, que é uma jornada completamente diferente de tudo que a gente encontra dentro do âmbito do romance de época, de uma maneira assim muito, sabe, ampla. A gente consegue sentir tudo que ela tá sentindo, a gente também consegue sentir bastante do que o mocinho tá sentindo, mas é muito mais sobre a jornada dela. Ela perde tudo, ela vira pária da sociedade, ela precisa lidar com tudo isso, e a gente vai absorvendo os aprendizados dela ao longo de toda a trama. Então eu achei isso muito legal, muito interessante, e é uma narrativa assim que eu indico demais pra vocês. Daí um outro livro sobre jornada, e esse daqui é daqueles que vai pegar no coração e fazer a gente chorar, é Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Gente, esse livro aqui, ele é um soco na alma da gente. A trama vai girar em torno da história de um pai. Ele tinha como melhor amigo dele o filho, ele tinha vários planos com o filho, enfim, era ele e o filho juntos contra o mundo, até que esse filho morre. E aí, eles tinham o plano de visitar um parque, né, o parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, de fazer toda uma caminhada, uma trilha, um rolê ali juntos. E agora ele tá fazendo isso, só que ele tá fazendo isso sozinho. E ele tá levando consigo as cinzas do filho dele pra jogar nos pontos que eles queriam visitar. E aí, no meio do caminho, a viagem acaba dando uma merda. E nessa merda que a viagem dá, ele vai receber uma proposta um tanto quanto esquisita. Só que essa proposta vai mudar a vida dele completamente, porque a jornada que ele estava fazendo sozinho passa a não ser mais uma jornada sozinho. E a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar, o que que vai acontecer. É um livro muito doloroso, porque ele vai, obviamente, trazer o luto, né? É um pai que tá ali fazendo um passeio que ele deveria fazer com o filho dele, mas com o filho em cinzas. Então, toda essa dor que ele tá sentindo ali, mas que essa dor vai sendo apaziguada por outras questões que vão acontecendo ao longo da trama. Então, não é que ele esquece o filho, ou não é que ele esquece a perda, é que ele percebe que tem muito mais vida além da morte, sabe? Então, tudo isso e a forma como a Catherine conseguiu colocar dentro da história foi assim primorosa, gente. É aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler, e você também fica muito reflexivo sobre o que você está lendo, sobre como você está encontrando essa história, sobre como a história está se desenvolvendo. E eu amei e indico muito. Eu acho que vocês vão se apaixonar também.
E finalizo com um romance muito gostosinho, que é o A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jane Colgan. E nessa trama aqui a gente tem uma protagonista que ela, depois de aí sair de um emprego que ela achava que era tudo que ela era, sabe? Sabe quando você tá tão ligada, às vezes, a um emprego, ou a uma pessoa, ou, enfim, a uma situação que você se questiona o que seria de você sem aquilo? É basicamente isso. Ela não sabe quem ela é. E aí, numa viagem pra Escócia, ela acaba comprando uma van e ela transforma essa van numa livraria itinerante. Então, ela vai viajando e essa van tá cheia de livros, e esse livro tá cheio de histórias, e ela vai conhecendo pessoas e conhecendo histórias que vão além das histórias dos livros, né? Então, assim, são várias coisas que vão fazendo com que ela perceba que ela é muito mais do que um emprego, ela é muito mais do que um lugar, ela é muito mais do que pessoas, ela é ela. E essa jornada dela que a gente vai acompanhando enquanto ela vai dirigindo essa van. E assim, é bem interessante. E pra quem curte romance de jornada e autodescoberta, é uma pedida perfeita. E bom, essa é a parte 1, tá, gente? Porque eu ainda tenho um monte de livros sobre jornada pra indicar pra vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês querem mais indicações com esse tema, se assim como eu, vocês gostam bastante de livros sobre jornadas, porque se tiver muito comentário, eu vou adorar fazer outro vídeo desse pra vocês. Se vocês gostaram das dicas, clica no joinha, se inscreve e ativa as notificações pra sempre receber o que eu publico em primeira mão, e me conta aqui nos comentários um livro que tem o tema de jornada que você ama. Espero você então no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!